Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Pesquisadores anunciam um teste confiável que determina em 20 minutos se uma pessoa tem ou teve o coronavírus. Infectologistas e cientistas protestam contra as pressões do governo pela cloroquina. O Ministério da Saúde recomenda a órgãos federais que divulguem o tratamento com o medicamento aos primeiros sintomas de Covid. A USP e a Universidade Inglesa de Oxford afirmam que o coronavírus chegou ao Brasil bem antes da confirmação do primeiro caso oficial. Em Belo Horizonte, a análise do esgoto indica que o número de casos pode ser 75 vezes maior do que o anunciado. A Justiça do Rio impede o fechamento de 2 hospitais de campanha para pacientes com coronavírus. Em São Paulo, a Prefeitura cancela o Réveillon na Avenida Paulista. O governo federal cria uma nova linha de crédito para ajudar micro, pequenas e médias empresas. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth concede o título de cavaleiro ao homem de 100 anos que arrecadou milhões para combater a pandemia. O Jornal Nacional está começando. Pesquisadores de uma universidade da Austrália desenvolveram um teste que promete determinar em menos de 20 minutos e de maneira confiável se uma pessoa tem ou já teve o coronavírus. Bem pouquinho de sangue já é suficiente. Os pesquisadores procuram anticorpos contra o coronavírus e conseguem revelar se a pessoa está infectada ou mesmo se já teve a Covid-19. É que os anticorpos continuam no sistema sanguíneo por um tempo, ainda que numa quantidade menor. A primeira diferença em relação a outros testes rápidos é que esse é muito simples e mais barato, porque usa um método parecido com o de laboratórios que identificam o tipo sanguíneo das pessoas, tão comuns no mundo todo, mas com uma pequena mudança, uma molécula nova, copiada do próprio coronavírus, que só reage quando existe a presença dos anticorpos contra a doença. O artigo científico publicado pelo grupo explica como desenvolver essa molécula. Um laboratório simples conseguiria examinar até 200 amostras de sangue por hora. Os que têm equipamentos mais modernos, 700 amostras por hora, quase 17 mil por dia. Tantos testes e com resultado tão rápido, menos de 20 minutos, podem ajudar demais em políticas públicas. O rastreamento de casos e o isolamento das pessoas, por exemplo, podem ser feitos de maneira bem mais eficiente. Na equipe da Universidade Australiana que criou o teste, a gente descobriu 2 brasileiros. O Rodrigo e a Diana, doutorandos da Universidade de Monash, lá na cidade de Melbourne. A Diana conta que, por enquanto, a equipe fez poucos testes no laboratório, mas que todos os resultados foram certeiros e rechecados. Essa pode ser a grande diferença em relação a outros testes rápidos, que muitas vezes dão um resultado chamado de falso negativo ou falso positivo. Nós testamos em baixa escala, e todos os testes comprovaram a presença ou a ausência do vírus. O Rodrigo explica que a equipe concluiu a primeira etapa, que na ciência é chamada de prova de conceito. Agora que ele foi provado, nós temos que testar em massa, em larga escala, para demonstrar que sim, esse teste é possível de ser utilizado, ele pode ser adotado em países que necessitam de uma testagem em massa. Os dois sabem que esse é só um primeiro passo. Mas virar notícia no mundo inteiro mostrou que estão no caminho certo. Quando a gente é criança, a gente quer fazer a diferença no mundo, né? E a gente não sabe como. E aí, por isso que eu escolhi ser cientista, escolhi a ciência. Como esse teste ele é rápido, ele é mais barato, nós podemos atingir o nosso país, que é o Brasil, e outros países. O governo russo negou que tenha tentado roubar dados sobre pesquisas de vacinas contra a Covid-19 nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. O diretor do Fundo Soberano Russo disse que Moscou não precisa roubar segredos, porque já tem um acordo firmado com a farmacêutica AstraZeneca para fabricar a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Rússia. Kirill Dmitriev afirmou que o país também está desenvolvendo a própria vacina e que pretende conseguir aprovação para imunizar 30 milhões de russos a partir de setembro. Uma pesquisa da USP, em parceria com a Universidade de Oxford, chegou à conclusão de que o coronavírus já estava sendo transmitido aqui no Brasil antes da confirmação oficial do primeiro caso no início de fevereiro.
Ao se espalhar pelo mundo, o novo coronavírus foi sofrendo mutações. E essas diferenças podem revelar um certo parentesco. Olhando para o vírus que infecta cada paciente, dá para saber de onde ele veio. Olhar para o vírus é fazer o sequenciamento genético dele. Uma pesquisa da USP, em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, analisou quais variações do coronavírus infectaram mais de 400 brasileiros de todas as regiões do país até abril. O estudo, que ainda não foi publicado, reuniu pesquisadores de laboratórios públicos e privados. Os primeiros brasileiros com Covid-19 foram diagnosticados entre o fim de fevereiro e o começo de março e tinham voltado de viagem à Europa, principalmente à Itália. Mas esse estudo indica que, naquela época, o vírus já estava circulando no país. Nos pacientes pesquisados foram encontradas 104 variações do vírus. Mas apenas 3 delas conseguiram se espalhar para muitas outras pessoas, provavelmente porque chegaram ao país bem antes das medidas de distanciamento social. A coordenadora da pesquisa afirma que essas 3 variações do vírus tiveram origem na Europa e podem ter entrado no Brasil na época do Carnaval. O primeiro caso foi exatamente detectado numa terça-feira de Carnaval. Então, provavelmente esses casos chegaram um pouco antes, uma semana, 10 dias, e começaram a replicar aqui. Este laboratório em São Paulo é um dos que participaram da pesquisa. Ele fez o sequenciamento genético dos vírus que infectaram 2 moradores do Rio de Janeiro, diagnosticados com Covid-19 no começo de março, antes que o estado tivesse declarado a transmissão comunitária. Mas, ao contrário do que acontecia com os outros infectados naquele momento, essas 2 pessoas não tinham saído do país e nem tinham estado com algum viajante. Ou seja, o vírus já vinha sendo transmitido aqui dentro. E o que infectou os 2 cariocas não foi um vírus vindo da Europa. No caso do vírus, dos casos que foram transmitidos internamente aqui no Brasil, a gente não conseguiu ter uma comparação perfeita, mas o que se chegou de maior semelhança era com o material genético do coronavírus publicado na China. A pesquisa indica que essa variação do vírus procedente da China não conseguiu se espalhar muito por aqui. Talvez porque os primeiros infectados não tenham tido contato com muita gente. Uma outra pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina encontrou partículas do novo coronavírus em 2 amostras de esgoto colhidas em Florianópolis em novembro e dezembro do ano passado. Esse vírus já estava presente aqui nas amostras de esgoto em novembro. Provavelmente, se outros locais, não só aqui em Santa Catarina, mas outros locais no Brasil e até em outros locais nas Américas, se for feita uma busca retroativa, é bem possível que se encontre também, né? Cientistas da Universidade de Barcelona, na Espanha, também examinaram amostras antigas do esgoto da cidade e encontraram traços do novo coronavírus numa amostra de março do ano passado. A ciência tenta entender por que a doença só começou a se alastrar a partir de Wuhan, na China, no fim de 2019. A explicação pode estar em mutações genéticas que o vírus sofreu. E rastrear essas mutações também é importante para desenvolver vacinas e, principalmente, testes eficientes para a Covid-19. Então, para testes diagnósticos é muito importante monitorar, porque uma só mutação pode tornar um teste negativo. Esse vírus, felizmente, ele muta pouco. O que a gente acredita é que vai ter pouca influência nas vacinas, mas é sempre bom monitorar e saber o que está acontecendo. Amostras de esgoto também estão ajudando os cientistas a terem um retrato mais preciso dos números atuais da pandemia. Em Belo Horizonte, o número de infectados pode ser 75 vezes maior que o oficial. Os dados oficiais divulgados hoje pela Prefeitura mostram que a capital mineira tem 13.700 casos confirmados de Covid-19. No início do mês, esse número era de 6.571. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto da UFMG coletaram amostras em 15 pontos da rede coletora em 2 rios que passam pela cidade, o que seria equivalente à vazão de esgoto de uma população de 2.200.000 habitantes, e descobriram números bem maiores do que os oficiais. Eles estimam que no início do mês passado já havia na cidade 35.000 infectados, e o número saltou para uma estimativa de 500.000 contaminados na semana de 7 de julho.
20% da população de BH. A pesquisa, feita entre os dias 29 de junho e 3 de julho, encontrou a contaminação em 100% das amostras. Essa pesquisa, ela funciona como uma testagem indireta da população, né? Nós estamos amostrando o esgoto e, claro, se você pensar, por exemplo, nas análises clínicas, né? Quando a pessoa está doente, ela faz exame de sangue, fezes e urina, né? A amostragem do esgoto, ela reflete a saúde da população, né? Com isso, depois a gente consegue inferir, né? Estimar o número de pessoas infectadas baseado na carga viral encontrada no esgoto, já que, baseado em dados da literatura, né, nós sabemos que tanto pessoas com sintomas quanto aquelas que não manifestam, né, os assintomáticos, excretam o vírus nas fezes. Nos levantamentos seguintes, os pesquisadores da UFMG perceberam que essa contaminação no esgoto começou a perder força. Mas como se trata de estimativa, é preciso aguardar as próximas amostras para confirmar se a Covid-19 está mesmo em queda na cidade. O governo de Minas declarou que o resultado reafirma a projeção das autoridades sanitárias de que a região metropolitana de Belo Horizonte já teria chegado a um platô quando há uma estabilidade da doença. O Ministério da Saúde enviou um ofício à Fiocruz e a outras instituições federais pedindo ampla divulgação do tratamento da Covid com o uso da cloroquina nos primeiros dias dos sintomas. A orientação foi enviada no fim de junho, quando estudos já haviam concluído que a cloroquina não é eficaz no combate à doença. Os pesquisadores ficaram surpresos ao receber a orientação do Ministério da Saúde. No documento, com data de 29 de junho, o Ministério pede ampla divulgação do tratamento, considerando que ele integra a estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos que cheguem a necessitar de internação hospitalar. Diz que é essencial considerar a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina mediante livre consentimento esclarecido do paciente com Covid-19 para tratamento nos primeiros dias dos sintomas no âmbito do SUS. O ofício é assinado pelo coronel do Exército Luiz Otávio Franco Duarte, secretário de Atenção Especializada à Saúde. Ele não é médico. Hoje, o deputado Marcelo Calheiro, do Cidadania, pediu ao Ministério Público Federal que investigue o eventual uso político de tratamento de eficácia amplamente questionada e eventual desperdício de recursos públicos para aquisição, estocagem, distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina. No mês passado, a Organização Mundial da Saúde suspendeu em definitivo os testes com hidroxicloroquina. No comunicado, a OMS diz que os estudos realizados com a droga em hospitais de diversos países mostram que o medicamento não teve nenhum impacto nos níveis de mortalidade de pacientes com a Covid. Institutos de pesquisa e agências reguladoras de medicamentos nos Estados Unidos, França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Portugal proibiram ou suspenderam o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar pacientes com Covid. No Brasil, a Fiocruz, que integra um grupo internacional de pesquisa e também testou a hidroxicloroquina, chegou à mesma conclusão e excluiu o remédio dos ensaios clínicos em junho. À Globo News, o pesquisador da Fiocruz, Cláudio Maierovitch, criticou a recomendação do Ministério da Saúde. A Fiocruz, como eu disse, no seu papel em que ela orienta a comunidade, os profissionais, em que ela dá informação científica, ela afirma com todas as letras que não há base científica para a indicação da cloroquina no tratamento da Covid-19, que, ao contrário, já há um conjunto de evidências, possivelmente haverá mais, estamos aguardando conclusão de outros estudos, de que a cloroquina não deve ser utilizada. É estranho que alguma coisa desta dimensão, no momento de uma epidemia que se alastra de maneira tão grande e que traz tanta responsabilidade para os profissionais, uma orientação de tratamento seja dada de uma forma improvisada. A Sociedade Brasileira de Infectologia alertou que 2 estudos clínicos feitos nos Estados Unidos, Canadá e na Espanha, publicados ontem,
também comprovam que não houve redução na duração dos sintomas, nem de hospitalização e nem impacto na mortalidade. A entidade afirmou que, diante dessas novas evidências científicas, é urgente e necessário que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da Covid-19. Os agentes públicos, incluindo municípios, estados e Ministério da Saúde, reavaliem suas orientações de tratamento, não gastando dinheiro público em tratamentos que são comprovadamente ineficazes e que podem causar efeitos colaterais. Que o recurso público seja usado em medicamentos que comprovadamente são eficazes e seguros para pacientes com Covid-19 e que estão em falta, tais como anestésicos, aparelhos que podem permitir o diagnóstico precoce de Covid grave, em testes do tipo PCR para detectar a contaminação pelo vírus, leitos de UTI, bem como profissionais de saúde e respiradores. Infectologistas alertaram para outro ponto do ofício do Ministério da Saúde. O documento diz que é preciso estabelecer um fluxo de atendimento e o monitoramento por meio de eletrocardiograma para pacientes no 1º, 3º e 5º dia de tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina. É, no mínimo, inusitado, na medida em que há uma dificuldade, inclusive, na realização dos testes para diagnóstico do vírus, que dirá para fazer eletrocardiograma 3 vezes durante o período que a pessoa estiver usando em regime ambulatorial. Realmente não faz o menor sentido. O Ministério da Saúde declarou que o ofício tem caráter administrativo, que esclarece pontos de uma nota técnica do próprio Ministério sobre enfrentamento precoce da Covid e que a prescrição permanece a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Hoje, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde diz que o Ministério está acompanhando diariamente o que há de informação nova e tem atualizado as orientações. Vamos respeitar a competência dos nossos profissionais de saúde, vamos respeitar o direito deles de prescrever, o direito do paciente buscar aquele tratamento que melhor entende ser correto. Pesquisadores dizem que o ofício do Ministério da Saúde não tem força para obrigar o médico a prescrever a hidroxicloroquina. Afirmam que parece, na verdade, um esforço do governo para tentar o apoio de instituições renomadas para um medicamento cujo uso contra a Covid já foi desacreditado por vários estudos. Isso gera na cabeça da população, dos médicos e de outras instituições uma confusão que nem sabem o que é lei, o que não é, se é obrigado a usar, mas sabem que existe aí uma força nacional para promover esse medicamento. O Ministério da Saúde tenta se apropriar do prestígio desses institutos para tentar trazer credibilidade de volta para a cloroquina, porque percebe que a cloroquina está perdendo a credibilidade. Por sorte nossa, os institutos são bastante sérios e não vão cair nessa. A Fiocruz declarou que recebeu o ofício do Ministério da Saúde, está ciente das orientações do Ministério e entende ser de competência dos médicos a possível prescrição da cloroquina. O número de mortos no Brasil pela Covid está perto dos 78 mil. 1.110 óbitos foram confirmados de ontem para hoje, segundo os dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 2 milhões e 48 mil casos. Em Sergipe, a ocupação dos leitos de UTI está próxima do limite. Seu Almir, de 67 anos, está internado no hospital de campanha de Aracaju há 5 dias, à espera de uma vaga da UTI. Eu tenho pedido muito a Deus para que não só ele, Almir, mas que todos que estão nos hospitais possam ter o mínimo de dignidade. Em 15 dias, pelo menos 5 pessoas morreram à espera de um leito de tratamento intensivo. O governo do estado afirma que inaugurou 23 novos leitos públicos de UTI na semana passada e planeja a abertura de mais 35 leitos em agosto. Nos 3 maiores hospitais públicos do estado, a taxa de ocupação das UTIs está acima de 90%. A situação é ainda pior na rede particular.
Este hospital privado é um dos maiores de Sergipe e ampliou 3 unidades só para atender a pacientes com a Covid-19. Ao todo, são 50 leitos entre UTI e enfermarias. E todos estão há mais de um mês lotados. Já chegou a 100%, a gente já ampliou essas unidades e já chegaram a 100% de novo. Em um mês, o número de infectados mais que dobrou no estado. Um estudo da Universidade Federal de Sergipe concluiu que o contágio ainda está em expansão em Sergipe. Esse aumento do número de casos e número de óbitos se deve principalmente à flexibilização das regras de isolamento social. As pessoas estão na rua, estão circulando e em 14 dias nós veremos o reflexo dessa circulação. A necessidade que as pessoas se mantenham em casa e mantenham as regras de distanciamento social. O governo do estado do Rio de Janeiro resolveu hoje suspender as atividades nos 2 hospitais de campanha que conseguiu criar. No início da noite, a Justiça mandou interromper a transferência dos pacientes para outros hospitais. O hospital de campanha do Maracanã amanheceu com 26 pacientes internados e um ambiente de tensão entre os funcionários. Todo mundo aguardando cena dos próximos capítulos. São meses de atrasos, problemas de gestão e lama. Os hospitais de campanha administrados pelo Instituto Iabas estão sob intervenção do Estado desde o início de junho. Na semana passada, o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, foi preso, suspeito de desviar recursos em contratos para a compra de equipamentos. Esta manhã, emocionado, um gerente comunicou o encerramento das atividades. Peço perdão por eu não ter conseguido resolver isso para vocês, porque fugiu da minha força, mas eu tentei. Em São Gonçalo, ainda tinha 8 pacientes, 7 deles em UTI. Na unidade do Maracanã, eram 16 em estado grave. Enquanto eles eram transferidos para outros hospitais, funcionários protestaram. Existe risco de morte, sim, porque estão muito graves, pacientes entubados, que não teria como ser transferido daqui. A revolta de médicos, enfermeiros e técnicos é porque depois desse tempo todo trabalhando no limite, salvando vidas, o contrato foi encerrado sem que eles tivessem sido avisados e sem o pagamento dos salários. Demos o melhor de nós lá dentro, muitos amigos se contaminaram e a gente está aqui com uma mão na frente e outra atrás. O Iabas diz que vem sendo vítima da falta de gestão e transparência do Estado e que pediu a rescisão do contrato na terça-feira. Já o Estado informou que o contrato com o Instituto Iabas vence amanhã e que a remoção é para evitar que os pacientes fiquem sem atendimento. Nós iniciamos o remanejamento dos pacientes ali presentes para hospitais que possuem estrutura adequada para atendê-los. E que fique claro, os hospitais não estão sendo fechados. No início da noite, a Justiça concedeu uma liminar a pedido do Ministério Público e da Defensoria, suspendendo as transferências e mantendo o atendimento nos hospitais de campanha. Funcionários denunciaram que um paciente morreu quando estava sendo transferido. O paciente estava instável e durante o percurso para o hospital, o paciente veio a óbito e o Hospital do Maracanã não assumiu o óbito. Quem assumiu foi a ambulância e os profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde confirmou a morte de um paciente hoje no Hospital do Maracanã, mas não soube dizer se é o mesmo caso denunciado pelos funcionários. A Secretaria afirmou ainda que não foi notificada sobre a decisão da Justiça e que a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados é do Iabas. O Instituto declarou que a responsabilidade é do Estado. O governo de São Paulo decidiu manter a volta gradual das aulas para o início de setembro se todos os municípios paulistas permanecerem por quase um mês na fase amarela de flexibilização. Os alunos vão se revezar entre aulas presenciais e virtuais. Por recomendação da Vigilância Sanitária, a Prefeitura de São Paulo cancelou a festa de fim de ano na Avenida Paulista, que costuma reunir 1 milhão de pessoas. O Centro de Formação Olímpica de Fortaleza vai abrigar pacientes de comunidades pobres com quadro leve da Covid. A estrutura tem capacidade para 200 pessoas. A iniciativa é do governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a ONG Instituto Primeira Infância e a Fundação Itaú. Muitas empresas e instituições estão ajudando o Brasil a atravessar essa crise.
Até o fim do ano, a B3, a Bolsa de Valores oficial do Brasil, terá doado 50 milhões de reais para o combate à pandemia. Até agora, a empresa já destinou cerca de 27 milhões de reais para diversas ações, entre elas a compra de ventiladores pulmonares e outros equipamentos e insumos para quase 1.000 hospitais filantrópicos e santas casas de todo o Brasil. A B3 também vai distribuir mais de 85 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que a retomada do crescimento do nosso país no pós-pandemia vai depender muito de como a gente consegue proteger e auxiliar as pessoas mais vulneráveis, né? Então a B3 acredita que colaborar para suavizar esses impactos na sociedade é nossa responsabilidade. Por isso, nosso envolvimento mais amplo no combate ao coronavírus. A Justiça prorrogou por 7 dias a quarentena em Cuiabá e Várzea Grande. Só podem funcionar os serviços essenciais. De ontem para hoje, o número de mortes por Covid em Santa Catarina foi recorde, 59 pessoas. Agora, secretários municipais de saúde querem que o governo do estado volte a comandar o combate à pandemia. Cada prefeitura, uma sentença. Em Florianópolis, os ônibus podem circular com até 40% da capacidade. Em Joinville, um pouco mais, 60%. Já em Blumenau, neste momento, eles estão proibidos de circular. Mas as 3 maiores cidades de Santa Catarina têm algo em comum. Estão todas em situação gravíssima, no pior estágio para a transmissão da Covid-19. Então, por que não seguem a mesma estratégia de combate? A explicação para isso tem a ver com uma decisão que o governo do estado tomou 46 dias atrás. Foi quando ele passou aos municípios a autoridade para decidir o que pode e não pode funcionar e assumiu o papel de fornecer as informações técnicas e científicas para que as prefeituras tomassem as decisões. Lembrando que quando o estado era protagonista único desse enfrentamento, os próprios prefeitos solicitaram autonomia para fazer esse enfrentamento. E foi assim que nós combinamos. Mas os prefeitos descobriram que não é fácil chegar a um acordo com os vizinhos. Na região de Tubarão, no sul do estado, 11 municípios decretaram lockdown diante do risco de faltar leitos de UTI. Mas outras 7 cidades ficaram de fora. Santa Catarina vive o pior momento da pandemia. Em 6 semanas, os casos do novo coronavírus mais do que quadruplicaram. A própria Vigilância Epidemiológica do estado recomendou ao governo que adote medidas de restrições mais severas e alerta que, se o contágio seguir no ritmo atual, em menos de 2 semanas, vão faltar vagas nas UTIs. A nossa análise é que o governo do estado precisa rever esse decreto rapidamente, porque ele não está funcionando, ele não vai ao encontro do enfrentamento da epidemia. Ele causa mais problemas para os prefeitos, principalmente para os prefeitos das pequenas cidades, do que solução. Essa é a nossa avaliação. E agora há pouco, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, decidiu tomar medidas mais duras de isolamento social nas regiões em que a situação é considerada gravíssima, como Florianópolis. A partir de amanhã, fica proibida a permanência de pessoas em parques, praças e praias. O transporte coletivo municipal e intermunicipal vai ser suspenso na segunda-feira. A Caixa Econômica Federal informou hoje que o valor de pagamento das 2 últimas parcelas do auxílio emergencial vai ser mantido em R$ 600 ou R$ 1.200 para quem recebe dobrado. A Caixa transferiu para o dia 25 o início dos saques e das transferências que começariam amanhã, sábado. A página do Jornal Nacional na internet tem outras informações sobre o auxílio emergencial. E por decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde não são mais obrigados a pagar testes sorológicos da Covid. A ANS argumenta que existe uma grande quantidade de resultados falsos, negativos e dúvidas sobre o uso desses testes para o controle da epidemia. A liminar que obrigava os planos de saúde a oferecer testes foi derrubada na terça-feira pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A seguir, o Comitê Olímpico Brasileiro envia mais de 70 atletas para treinar em Portugal. A mulher de Fabrício Queiroz põe tornozeleira eletrônica.
O Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime apresentada contra a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Na reunião ministerial de abril, ela fez referência a casos de pessoas detidas ou imobilizadas por descumprirem normas de distanciamento social na pandemia e disse que iria pedir a prisão de governadores e prefeitos. Agora, a PGR vai avaliar se há elementos que justifiquem a abertura de uma investigação para apurar a conduta da ministra. Uma semana depois de ganhar o direito da prisão domiciliar, a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, colocou hoje a tornozeleira eletrônica. Ela deveria ter sido presa junto com o marido no dia 18 de junho, mas fugiu e só apareceu depois de concedida a prisão domiciliar. Ontem, a Justiça deu 24 horas para ela instalar a tornozeleira. Márcia Aguiar e Fabrício Queiroz são investigados num suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual no Rio. O desmatamento na Amazônia aumentou 24% nos primeiros 6 meses deste ano. As informações são da ONG Amazon, que faz a análise com base em imagens de satélite. A devastação chegou a mais de 2.500 quilômetros quadrados. Esse é o segundo pior resultado para um semestre desde 2010. Quase metade dessa devastação aconteceu no Pará. O governo paraense reconheceu o aumento do desmatamento e afirmou que tem atuado nas áreas sob responsabilidade estadual. É hora da previsão do tempo, hora então de ir a São Paulo com Anne Lotterman, que já está à nossa espera. Boa noite, Anne. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Olha só, os termômetros estão subindo pelo Brasil. No Rio de Janeiro, amanhã, a máxima deve chegar aos 28 graus. Em Brasília e também em Porto Alegre, 27. E São Luís e Belém, 33 graus. E até metade da semana que vem, esse cenário aqui não vai mudar muito. O sol aparece em grande parte do país e chove nessa faixa leste, do Espírito Santo até o litoral do Ceará. E do litoral do Maranhão até o Amazonas. Chuva mais frequente no Recôncavo Baiano e também em Roraima. Salvador e Boa Vista, onde a chuva deve ser mais forte, máxima de 27 e 30 graus. Manaus com pancadas rápidas, 33, Fortaleza 32 e Vitória 27 graus. Em São Paulo, julho costuma ser o segundo mês mais seco do ano. Até agora só choveu 2 milímetros e não há sinal de chuva até o fim do mês. Por isso, esse já é um dos meses de julho mais secos dos últimos 40 anos. E aí é sempre bom lembrar que não podemos desperdiçar água. Seco e também quente, né, Anne? Acabou a onda de frio? Exatamente. Acabou, deu lugar ao sol, calor, umidade bem baixa e poluição em algumas áreas do Brasil. E aí acaba que a máscara ajuda a filtrar essa poluição também. Desde o oeste do Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste e também o sul do Acre, o sábado será bem seco, com destaque para essa área laranja, que pega parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso até o sul de Rondônia, onde a umidade deve atingir níveis de alerta. Em Cuiabá, não chove há 55 dias e não há sinal dela até o fim do mês. Amanhã, a máxima chega aos 38 graus. E lembra da alta pressão que derrubou as temperaturas essa semana no sul do país? Pois é, ela está aqui estacionada. Vai entrar um pouco mais no continente nos próximos dias, mas não vai embora até a semana que vem. Agora, com o ar menos frio, o que ela faz? Ela deixa o tempo seco no sul, sudeste e também no centro-oeste. E a borda dela está jogando umidade para a faixa leste do nordeste e aumentando a velocidade do vento na região, o que é bom para a produção de energia eólica, a energia produzida pelo vento. Historicamente, o melhor período da produção de energia eólica começa em maio e vai até novembro. E esse gráfico do início do ano até agora mostra que a tendência está se confirmando. Estamos mês a mês com a geração aumentando. Uma boa notícia, né, Bonner? Bom fim de semana. Para você também. Obrigado. O português Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo. Ele rescindiu o contrato e vai assumir o Benfica, de Portugal. Em 13 meses, Jorge Jesus conquistou 5 títulos pelo Flamengo. Entre eles, o da Libertadores e o do Brasileirão. O Comitê Olímpico do Brasil enviou 70 atletas para Portugal. Essa finalizada. Malas prontas para enfim poder voltar a treinar. Depois de tanto tempo, não é só a ansiedade que não cabe na bagagem.
Desde o começo da pandemia, a rotina de treinos dos atletas brasileiros tem sido em casa. De lá para cá, as Olimpíadas foram adiadas para o ano que vem e o Brasil não conseguiu controlar o contágio do coronavírus. Sem segurança para treinar aqui, o Comitê Olímpico decidiu mandar cerca de 200 atletas para a Europa nos próximos meses. Os primeiros 70 embarcaram hoje para Portugal, um dos países com maior sucesso no combate à pandemia. 4 foram diagnosticados com a Covid-19 e não puderam viajar. Mas não foi nada fácil viabilizar essas passagens com destino a Portugal. Residentes no Brasil ainda estão impedidos de entrar na União Europeia. O Comitê Olímpico daqui contou com a ajuda do de Portugal para que os atletas brasileiros entrassem numa lista de exceções permitidas pelas autoridades da Europa. A gente fez gestão junto ao Comitê Olímpico Português, eles fizeram contato com a Secretaria de Estado de Portugal e emitiram uma declaração para a gente atestando que eles estão indo a trabalho. Então a gente conseguiu incluir eles nessa exceção da regra estabelecida pela União Europeia. No aeroporto a ansiedade era clara. Cheguei aqui 10 horas da manhã, eu cheguei aqui e só tinha eu. Eu acho que todo mundo está bastante feliz de poder voltar ao treinamento, poder se dedicar, pensando na classificação olímpica do ano que vem, pensando nessa reta final de ciclo olímpico. Quem conseguir a vaga vai poder se hospedar na Vila Olímpica. O comitê organizador dos Jogos renegociou com os proprietários dos apartamentos e estendeu o prazo de entrega para depois de setembro do ano que vem. Treinar longe de casa num momento como esse não é o ideal, mas essa foi a solução encontrada. Ficam as saudades da família, dos amigos e até de quem ainda não chegou. Já falei pra minha esposa, falei assim, ó, sentiu qualquer coisa diferente, me liga que não importa, eu volto, né? Eu volto porque nascimento do meu primeiro filho, eu não quero perder e não vou perder de jeito nenhum. Espero o papai voltar, aí você pode vir para esse mundão, tá bom? Até a volta. A Liga Mundial de Surf cancelou o campeonato desse ano. A etapa do Havaí está mantida em novembro para as mulheres e em dezembro para os homens, mas já valendo pela temporada 2021. Neste domingo, tem o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. É a escuderia mais antiga da Fórmula 1. A que detém os recordes de vitórias, de títulos, poles e voltas mais rápidas. Tem também um dos maiores orçamentos, 400 milhões de euros. Mas depois de 2 corridas, a Ferrari está em 5º lugar no campeonato. A crise tem origem no fim do ano passado. A Ferrari foi pega com um dispositivo ilegal que alterava o fluxo de combustível para o motor, deixando o carro mais rápido. Nessa temporada, a equipe não teve sucesso ao desenvolver um novo motor e o desempenho do carro piorou. Além das questões técnicas, os pilotos também não estão colaborando. Sebastian Vettel já sabe que vai sair da Ferrari no fim dessa temporada, portanto, não está muito motivado. E Charles Leclerc ainda é muito jovem para liderar uma equipe como essa. Haja visto o que aconteceu no domingo passado. Afoito, ele bateu no carro de Vettel e botou as 2 Ferraris para fora da pista na primeira volta. Nos treinos livres, Hamilton foi o mais rápido no seco. Já na segunda sessão, com chuva, a Ferrari de Vettel conseguiu o melhor tempo. Vettel disse que é um início mais positivo. Pode ser a chance de manter um bom ritmo e, quem sabe, esperar algo melhor no futuro. A seguir, o governo federal cria uma nova linha de crédito para ajudar micro, pequenas e médias empresas. A Rainha Elizabeth reconhece a proeza de um herói nacional de 100 anos. O governo editou uma medida provisória que cria uma nova linha de crédito para ajudar micro, pequenas e médias empresas. A nova linha de crédito beneficia do pequeno negócio a empresas com faturamento de até 300 milhões de reais. Mas o governo trata essa nova modalidade de crédito principalmente como mais uma tentativa para fazer o dinheiro chegar aos pequenos empresários. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que depois de 4 meses da crise econômica provocada pela pandemia, o crédito ainda não chegou como deveria às pequenas e médias empresas e que os programas de socorro até aqui não foram suficientes.
O Paolo não tem mais como esperar. Ele buscou o empréstimo em 3 bancos e não conseguiu. Eu tenho uma gelateria com 8 funcionários. Não demiti ninguém ainda. Tentei segurar o máximo que puder com recursos próprios, capital de giro que eu tinha, né, que acabou. Para evitar casos como o do Paolo, o Banco Central reduziu as exigências que as instituições financeiras podem fazer antes de emprestar o dinheiro. Os empresários não terão de apresentar certidões de quitação de débitos com o INSS, por exemplo, para ter acesso ao crédito. O mesmo bem do empresário pode ser dado como garantia para mais de uma operação de crédito. Quem tem um imóvel financiado pode ir ao banco e tomar emprestada a parte do valor da dívida que já pagou. Além disso, o governo vai permitir que os bancos reduzam, no pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, parte das perdas que vierem a ter com os empréstimos. O Banco Central estima que o novo programa libere 120 bilhões de reais. Nós entendemos que é uma medida que vai ter um alcance bom, mesmo porque ela tem um componente de baratear o custo de capital dos bancos, né? Este economista afirma que o governo tenta chegar a um modelo mais adequado. Na verdade, a gente já deveria ter feito isso no passado. A gente já deveria ter desenhado e nos preparado com essas linhas para esse tipo de eventualidade. Este economista alerta que o governo tem que fazer o dinheiro chegar também ao pequeno empresário. É um esforço importante na medida que, na questão do crédito, o Brasil está ficando para trás. As medidas de crédito não estão conseguindo o impacto necessário para salvar as empresas, e minha preocupação é maior com as pequenas empresas. O que acontece é que 300 milhões é um limite bem alto, então é possível que os bancos canalizem esse empréstimo, já que agora eles estão recebendo um incentivo do governo, um incentivo bom, mas eles podem canalizar para empresas grandes que já têm uma relação boa com o banco. A Federação Brasileira de Bancos tem declarado que, durante a pandemia, o setor bancário concedeu cerca de 200 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. A Febraban reconhece que a demanda por empréstimos ainda não foi plenamente atendida e que os bancos estão empenhados para que mais recursos cheguem às empresas que precisam. Integrantes do governo federal voltaram a defender a criação de um novo imposto sobre movimentações financeiras. Mas a proposta encontra resistência no Congresso Nacional. O presidente da Câmara voltou a se posicionar contra a criação de um novo imposto, inspirado na velha CPMF. Em entrevista à Globo News, Rodrigo Maia disse que é difícil aprovar a proposta. Eu estou já pensando, Heraldo, em trazer de volta aquela campanha que o DEM fez, show CPMF. Ninguém aguenta mais impostos no Brasil. Vamos cuidar da simplificação dos impostos, de cortar distorções, como lucro presumido, entre outros. Agora, novos impostos, eu acho que a sociedade está cansada e certamente vai ter muita dificuldade de passar na Câmara de Deputados. O assessor especial do ministro da Economia rebateu Maia. A Fife Domingos disse que o governo pretende diminuir os impostos que pesam sobre a folha de pagamento das empresas, criando, por outro lado, a contribuição sobre pagamentos. O imposto sobre folha é o imposto mais odioso. Então eu respondo ao Rodrigo, show, contribuição sobre folha. E vamos buscar uma base nova, moderna, uma base eficaz, eficiente, para buscar os recursos que nós precisamos para os programas sociais, porque a Covid vai deixar um saldo muito ruim no problema do emprego e a linha de miséria, e o número de pobres vai aumentar. E foi usando esse argumento da redução de impostos que pesam sobre as empresas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, começou uma conversa hoje com os principais representantes dos segmentos da indústria, pedindo apoio para a aprovação da CP, a contribuição sobre pagamentos. Na reunião fechada com empresários, Paulo Guedes ouviu pedidos de menos tributos sobre a folha salarial. Em troca, pediu apoio público para a aprovação do novo imposto e vendeu as supostas vantagens. Disse que a CP é fácil de arrecadar. O problema é que o projeto em gestação pela equipe econômica vai muito além de taxar apenas o comércio eletrônico. O governo quer cobrar uma alíquota única de 0,2% também sobre todas as transações financeiras e até sobre saques em dinheiro, o que torna o novo imposto muito parecido com a velha CPMF.
No mesmo pacote a ser apresentado ao Congresso em agosto, o governo vai mandar propostas de mudanças no imposto de renda. Na próxima terça, o governo vai enviar a primeira parte da reforma tributária. Um projeto de lei em que um imposto, a contribuição sobre bens e serviços, substitui PIS, PASEP e COFINS. O governo diz que não há aumento de carga tributária nessa unificação de impostos federais. A proposta vai se juntar a outras duas, que aguardam análise no Congresso. A Rainha Elizabeth, da Inglaterra, condecorou hoje o ex-combatente britânico de 100 anos que se tornou herói nacional. Numa cerimônia no castelo de Windsor, a rainha usou espada que pertencia ao pai dela para dar o título de cavaleiro ao capitão Sir Tom Moore. Em abril, ele cumpriu a meta de dar 100 voltas de andador no jardim da casa dele em troca de doações para o sistema público de saúde do Reino Unido. Tom conseguiu arrecadar o equivalente a 220 milhões de reais. Morreu ontem à noite em São Paulo o diretor e produtor de TV Del Rangel. Ele sofreu um infarto. Antônio Rangel Pereira, o Del Rangel, tinha 64 anos. Desde o ano passado, era diretor de programação da TV Cultura. Del Rangel também trabalhou no teatro e no cinema. Foi diretor de filmes com os Trapalhões. Na TV Globo, dirigiu novelas de sucesso, entre elas Cambalacho. Como não é minha filha? Daniela não é minha filha? Calma, Ana. Como não é? E Bebê a Bordo. Vai nascer o neném! Agora? O último trabalho na Globo foi em 2001, na minissérie Os Maias. A seguir, o governo de Donald Trump esconde a gravidade da pandemia em parte dos Estados Unidos. A OMS pede ações concretas para diminuir os contágios por coronavírus no Brasil. Um documento que a Casa Branca escondeu do público mostra a gravidade da pandemia em parte dos Estados Unidos. São 18 estados que o relatório chama de zona vermelha da Covid-19. São lugares que registraram mais de 100 novos casos a cada 100 mil habitantes na semana passada. A força-tarefa da Casa Branca para o combate ao novo coronavírus recomenda que esses lugares voltem atrás no processo de reabertura e adotem medidas mais rígidas de isolamento social, como proibir aglomerações de mais de 10 pessoas, fechar academias e restaurantes e recomendar o uso de máscaras. O documento só veio a público porque uma organização jornalística sem fins lucrativos teve acesso a ele com exclusividade. A Casa Branca tinha informado apenas os governadores, mas o que ficou claro é que grande parte deles não cumpriu as recomendações. Na Geórgia, por exemplo, o governador republicano Brian Kemp não obrigou o uso de máscaras. E aí, quando a prefeita democrata da capital do estado, Atlanta, tornou obrigatório o uso na cidade, ele assinou um decreto que proíbe que autoridades locais tomem esse tipo de medida e abriu um processo contra ela. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos voltou a afirmar essa semana que o uso de máscara é uma das armas mais poderosas para evitar a transmissão do vírus. O presidente Donald Trump continua a ignorar a gravidade da crise e quer, por exemplo, que as escolas reabram normalmente em setembro, no começo do ano letivo, antes da eleição em novembro. Enquanto isso, o número de infectados pelo novo coronavírus cresceu 45% na última semana nos Estados Unidos. O caso mais preocupante é o da Flórida, onde os hospitais operam acima da capacidade. O epicentro do novo auge da pandemia no país. A Índia se tornou hoje o terceiro país do mundo a registrar mais de 1 milhão de infectados pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e do Brasil. A Covid-19 matou mais de 25.600 indianos. Morreu hoje em São Paulo, aos 78 anos, um senhor comunicador brasileiro, jornalista e radialista José Paulo de Andrade. Ele estava internado há 10 dias por causa do coronavírus. Com a voz firme e grave, Zé Paulo fez história no rádio. Um sonho que começou a realizar em 1963, poucos anos depois de começar no jornalismo. Na Rádio Bandeirantes foi locutor esportivo, comentarista e participou de muitos debates eleitorais.
há 47 anos, apresentava o programa O Pulo do Gato. A ONU afirmou hoje que o número de pessoas precisando de ajuda humanitária mais do que dobrou por causa da pandemia. São 250 milhões de pessoas em 63 países. A ONU declarou que precisa do equivalente a mais de 55 bilhões de reais e que até agora só arrecadou pouco mais de 10% desse valor. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que os números da pandemia no Brasil se estabilizaram, mas não vão começar a cair sozinhos. E pediu mais ações concretas. O diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, Mike Ryan, chamou de tragédia o fato de pelo menos 1 em cada 10 brasileiros mortos pela Covid-19 ser um profissional de saúde. E destacou: o Brasil ainda está no meio da luta. Ryan explicou que em abril, o chamado R0 da Covid-19, que é a taxa de reprodução do vírus, era muito alta. Em alguns casos, chegou a passar de 2. Isso significa que uma pessoa infectada transmitia a doença para pelo menos outras 2 pessoas. Mas disse que agora a taxa está entre 0,5 e 1,5, dependendo do estado. Ele destacou que os casos no Brasil realmente não estão mais aumentando de maneira exponencial. Atingiram um platô. Mas reforçou, não há absolutamente garantia alguma de que os registros cairão por si só. O chefe de emergências da OMS afirmou que até o momento, em muitos países, incluindo o Brasil, o novo coronavírus assumiu o comando e definiu as regras. Mas disse que o Brasil agora tem uma oportunidade para mudar o quadro. Mas para isso precisa de uma ação contínua e coordenada. O Márcio Gomes traz para a gente agora os números atualizados do consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Márcio. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para o Bonner. Boa noite a você que está em casa. Nós começamos com um gráfico que mostra a média móvel de casos. Nos últimos 7 dias, essa média foi de 34.908 novos casos por dia aqui no Brasil. Da média móvel de casos, vamos para a média móvel de óbitos, que foi de 1.058 nos últimos 7 dias. Houve uma variação de 2% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Então, a linha vermelha representa a média móvel, é o tal do platô que o chefe da OMS, chefe de emergências da Organização Mundial de Saúde, acabou de falar. A média móvel consegue diminuir as diferenças entre os picos dos dias que nós temos mais mortes para quando temos menos mortes. E a média móvel permite que a gente tenha uma visão melhor de como a Covid-19 está se comportando no Brasil. Nós temos uma estabilidade, mas infelizmente uma estabilidade muito elevada de óbitos no nosso país. Esses óbitos não ocorrem no mesmo ritmo pelo Brasil. Se no começo da pandemia o Brasil se assustou com a situação no Amazonas, Manaus entrando em colapso, agora um dos focos é a região sul. Nós separamos os gráficos dos 3 estados do sul com a média móvel assinalada na linha vermelha. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Perceba que o formato dos gráficos é muito parecido. E é tão parecido que a gente juntou essas 3 linhas num gráfico só para permitir uma visualização melhor. O início da subida dos casos, dos óbitos aqui nesse caso desse gráfico, começa entre junho e julho e a tendência dos 3 estados é de alta nos óbitos. Paraná e Rio Grande do Sul já atingiram a marca de 40 mortes por dia pela média móvel, mas chama a atenção aqui o gráfico do Rio Grande do Sul. Perceba aqui o registro de uma queda, uma ligeira queda na média móvel que foi registrada hoje. O estado continua em alta de óbitos, mas a gente tem que continuar observando como esse gráfico vai se comportar nos próximos dias. Claro, torcer para que essa tendência de queda seja permanente. E claro, Santa Catarina, como a gente viu na reportagem mais cedo do Ricardo Von Dorf no Jornal Nacional, uma situação muito difícil que o estado vive. O gráfico fala com a gente isso. Perceba que a subida é praticamente na vertical. Isso significa muitos óbitos acontecendo
num espaço muito pequeno de tempo. Especialistas com quem eu conversei dizem que este é o momento para fazer um esforço para aumentar a testagem no sul do Brasil, para descobrir quem está com o vírus, quais foram os contatos dessas pessoas e isolar aqueles doentes, aquelas pessoas que apresentem os sintomas. Só assim para a gente segurar ou tentar segurar a expansão do coronavírus na região sul. E isso a gente devia ter feito, Renata, no começo da pandemia em outros estados. Mas, infelizmente, não tínhamos testes suficientes, como ainda não temos. Sim, Márcio. E nós temos também outros estados brasileiros com essa subida acentuada no número de mortes. Temos sim, Renata, e por isso a gente preparou aquele mapa que todos conhecem já, um mapa bem colorido. Nós, segundo o último levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o número de novas mortes está subindo nesses estados da cor vermelha. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. São 6 estados, mais o Distrito Federal, com o número de mortes em alta. Santa Catarina, com 145% de elevação no número de óbitos, e Paraná e Tocantins, com 67%, despontam aí com as maiores altas. Você percebe que esse mapa da cor vermelha está um pouco mais vazio hoje. É uma boa notícia. Ontem, aqui no mapa de alta, estavam também Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia. E hoje esses 3 estados voltaram à lista de estabilidade, que é exatamente a lista que nós vamos ver agora. Na cor amarela, os estados que têm estabilidade, o número de mortes estável. São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. São 11 estados onde o número de mortes ficou em estabilidade. E agora os estados que registram a queda no número de mortes. São eles Espírito Santo, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte. Houve queda no número de mortes em 9 estados. Assim como ontem, Roraima e Rio Grande do Norte apontam aí com as maiores quedas nos óbitos. Ontem, o Pará e o Ceará apareciam como estáveis e hoje estão no grupo dos locais com mortes em queda. Você sabe, você consegue encontrar o mapa detalhado do seu estado em g1.com.br/coronavírus e como é importante você fazer esse acompanhamento do seu estado. Renata Bonner. Obrigada, Márcio. Como é importante a gente conseguir visualizar, né, os números, esse movimento da pandemia no país. Obrigada a você. Hoje, quem relata os desafios de combater essa pandemia é a enfermeira Ana Luísa Trindade, de Aracaju. O hospital, desde o início, está oferecendo um aporte psicológico para todos os profissionais da saúde. E a gente lidar diariamente com medos, com angústias, com incertezas em relação à doença. Nós vemos pacientes chegarem bem e ficarem graves de uma hora para outra. Colegas de trabalho, amigos graves em UTIs, sendo entubados. Eu fiquei afastada da minha filha 40 dias, com medo que ela pegasse a doença. Eu positivei e cumpri meu isolamento, me curei, voltei a trabalhar na linha de frente e vou trabalhar até o final. Então, a única forma que a gente tem de trabalhar um futuro é vivendo o presente. A gente não sabe até onde isso vai chegar, mas a gente pode frear essa pandemia. O Globo Repórter de hoje viaja pela Serra do Roncador. Beleza e misticismo e uma rica e preservada vida selvagem. O Santuário Secreto das Araras Vermelhas, a beleza das cachoeiras de águas minerais, onças, tamanduás, macacos, pássaros lindíssimos. Nossos repórteres gravam o estranho som que dá nome à região. Aqui é possível ouvir o ronco da Serra do Roncador. E dá para ouvir claramente. As cavernas que atraem místicos de todo o planeta. O Santuário Sagrado dos Chavantes. Os rituais transmitidos de geração em geração. E o novo mundo das abelhas. Hoje no Globo Repórter.
Depois do Globo Repórter, tem a sessão Globoplay e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.